Señor vencedora, que me Señor vencedora, oh que me Señor, oh que me Señor vencedora. Shalom, Shalom Ha! E você responde aí? Baruch Hashem! Bendito seja o nome, porque é Ele que traz a minha paz interna. É um prazer estar com você novamente neste vídeo. Quem fala com você, ele é Arru Cardoso. Se você ainda não me conhece, eu peço por favor que você acesse o primeiro vídeo de apresentação do nosso canal Beit Midrash Brasil. O assunto que eu trago para você hoje é maravilhoso. Como diz um sábio, um grande sábio amigo meu, nós devemos sempre começar do início. E o início é a Torá. Repita comigo, o início de tudo é a Torá. O que é a Torá? Você sabe o que é a Torá? Então fique aí nesse vídeo. Se você gostar, compartilhe por favor, porque o assunto é muito interessante e é um assunto que não é simplesmente relacionado à nossa vida presente nesta terra, mas é relacionado ao futuro, ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. A Torá do Eterno, os mandamentos, as mitzvot do Eterno para mim e para você. Bem, muita gente me procura me perguntando qual é a diferença da tal Torá para a Torá oral. O que significa isso? Por que lá em Israel, os judeus, a gente ouve falar de Torá e não é os 5 livros de Moisés, não é a Hamishá Humashei, os 5 livros, 5 escritos de Moshe? O que significa isso? Bem, é verdade. Para os judeus, geralmente eles usam a palavra Torá de uma forma genérica, envolvendo não só os 5 livros de Moshe. Você sabe quais são os 5 livros de Moshe? Bem, eu vou falar para você então, não se assuste. O primeiro livro é Bereshit. Uau! Você está falando da mesma Bíblia que eu tenho aqui em casa, Eliahu? Sim, estou falando da mesma Bíblia. Porém, no original hebraico, Bereshit, ele significa o início. Porque lá na Bíblia hebraica, quando ela foi escrita no original, o título que foi usado foi a primeira palavra do texto. E Gênesis foi colocado depois, num segundo momento, de uma tradução do hebraico para o grego. Aí foi criado esse título, Gênesis, que é também o início, mas você vai ver que os outros títulos da Bíblia diferem um pouco, até mesmo da sua tradução original, em relação aos hebraicos. Por exemplo, Shemot, que é Êxodo. Shemot significa Êxodo é a saída. E no hebraico, Shemot significa esses são os nomes. Uau, diferente. É importante você saber isso. Sabe por quê? Que nós estamos falando dos oráculos. Nós estamos falando lá do original. E nós devemos conhecer o máximo o que o Eterno nos trouxe para nós. Bem, então os 5 livros no hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. O que significa isso? Bereshit eu já falei. Shemot eu também já falei para você. E Vaikra? Vaikra significa E chamou, que é Levítico. Bamidbar, Bamidbar, que é números para você, é no deserto. E Devarim, Devarim, que é Deuteronômio na sua Bíblia, significa a palavra. Esses são os 5 livros de Moisés. Esses aí é o Hamishá Humashei, os 5 escritos de Moisés. Então, essa aí
Estamos falando da Torá revelada lá no Monte Sinai para Moisés. Essa Torá é uma Torá que não se tem discussão. Inclusive, lá em Israel e entre os sábios judeus, existem duas palavras para diferenciar essas duas Torá, a Torá revelada e a Torá oral. Por exemplo, nós temos a mitvot deoraita. É uma palavra em aramaico que significa mandamento da Torá. Quando você ouvir mitvot deoraita, significa mandamento que foi recebido direto do Eterno por Moshe, e Moshe passou para o povo de Israel e chegou até mim, você pela vontade, pela bondade, a misericórdia do Eterno. E a tradição oral, a Torá oral, como é que se refere? É mitvot derabanan, que significa o mandamento dos sábios. Esse mandamento é dentro da tradição, da cultura judaica e que geralmente não está relacionado com essa Torá revelada. E eu quero falar para você hoje da Torá revelada. O próximo vídeo eu quero me deter mais sobre a Torá oral. Nós vamos repassar todos os livros que estão contidos na Torá oral, nós vamos falar sobre toda a questão histórica da Torá oral e a sua validade hoje. Será que nós realmente devemos considerá-la? Bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar, até mesmo porque o tempo não nos permite, eu quero falar sobre a Torá revelada. Você sabia que a Torá revelada, ela tem uma estrutura diferente para os judeus em relação aos cristãos? E eu quero falar para você um segredo. Nós não podemos desprezar o conhecimento judaico em cima da Torá. Por quê? Bem, é lógico, é algo racional. Foram os judeus, foi Israel que recebeu a Torá desde o Monte Sinai por Moshe. Israel traz essa Torá muito antes do Brasil ser Brasil. E como que eu e você vamos ter audácia de recusar a sabedoria de milênios, de séculos, dos sábios, dos rabinos, dos mestres judeus? Não podemos nos esquecer, por favor, não se esqueça que Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, como é conhecido nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas aqui no Brasil e pelo mundo, ele nasceu judeu, ele morreu judeu, ele ressuscitou pela bondade, pelo poder do eterno judeu, e ele voltará, e que seja breve em nossos dias, como Gadol Melech Yeshua HaMashiach, o grande rei Yeshua HaMashiach, vai voltar como judeu também. Bem, a estrutura da Torá dentro da teologia judaica. Nós não podemos sair de maneira nenhuma, porque toda essa estrutura respeita um livro chamado Mishnah Torah. A Mishnah Torah, ela foi escrita por um grande sábio, um grande tzadik, um grande justo judeu chamado Rambam, conhecido como Rambam, que significa Rabi Moshe Ben Maimon. Ele foi um grande mestre, um grande rabino, e ele conseguiu sistematizar toda a Torá. E é interessante que Rambam, ele conseguiu aferir, através do seu estudo, da sua análise da Torá, ele conseguiu sistematizar os mandamentos da Torá em 613 mandamentos. Uau! Você sabia que há 613 mandamentos, 613 mitvot na Torá? Bem, e não é só isso. Rambam também, ele nos fala que esses mandamentos, 613 mandamentos, eles são divididos em mandamentos mitvot esse e mitvot lotase. Uau! O que significa isso?
As mitzvot AC são mandamentos positivos, e ele inclusive nos dá os números de quantos mandamentos positivos tem a Torá. Nós temos exatamente 248 mandamentos positivos. O que são esses mandamentos positivos? Por exemplo, quando o Eterno lá na Torá, ele nos diz que nós devemos guardar e santificar o Shabat, o dia de sábado. Este é um mandamento positivo. Mas também o Eterno, ele nos dá alguns mandamentos que são negativos, que são lutase, conforme Rambam. E esses mandamentos negativos, ele perfaz em 365 mandamentos. Inclusive, alguns sábios dizem que isso se refere aos dias que decorrem do ano. São 365 dias no ano, e que o Eterno está te dizendo, olha, não faça, não cometa um erro, não cometa um pecado a cada dia do ano. Esses são os mandamentos negativos. Mas além disso, Rambam, Rabi, Moshe, Maimon, ele vai mais adiante ainda. Ele nos fala que há também as mitzvot Hukim e mitzvot Mishpatim. Uau, o que é isso agora? Complicou ainda mais, Eliahu. O que significa isso? São os mandamentos supra-racionais e os mandamentos lógicos. Uau! Eu nunca tinha parado para pensar nisso. De repente você está hoje falando, mas é uma grande verdade. Quer ver? Eu vou provar para você. Por exemplo, Rambam, quando ele fala dos mandamentos supra-racionais, ele está falando de mandamentos que ultrapassam, transcendem a nossa razão, a nossa capacidade de raciocínio. Um deles são os mandamentos dietéticos. Quando o Eterno lá ele decreta na sua Torá que alguns animais não são chamados kasher. O que é kasher? É aquilo que não é aprovado pela Torá para se consumir, para se comer. Um exemplo é a carne de porco, por exemplo, que existe toda uma descrição dos animais pela pata que pode se fazer dentro da culinária, dentro da cozinha judaica, né? E está lá na Torá. Isso é um mandamento que nós não entendemos hoje o porquê desse mandamento. Qual é a lógica desse mandamento? No entanto, aquele mandamento que diz que nós devemos fazer a tzedakah, que em hebraico é a justiça, é a caridade, é quando você ajuda o seu próximo, estende a mão para o seu próximo, ajuda o necessitado. Esse mandamento é lógico, nós sabemos que estamos fazendo isso porque isso é bom, retrata, eleva a nossa posição como ser humano na terra e nos faz assim um tzadik, um justo diante de Deus e diante dos homens. É um mandamento lógico. Então a gente percebe que de fato os mandamentos eternos são divididos em supra-racionais e mandamentos lógicos. Mas nós também precisamos entender que esses 613 mandamentos, eles têm uma linha divisória antes do Beit HaMikdash e após o Beit HaMikdash. O que é o Beit HaMikdash? Beit HaMikdash é a casa consagrada. É o templo que foi erigido por Salomão lá no Monte Moriá, em Jerusalém. Bem, conforme Rambam, esses 613 mandamentos, eles são diminuídos por consequência da falta hoje do Beit HaMikdash, porque nós sabemos que no ano 70, o Beit HaMikdash foi tirado de Jerusalém. Ele foi destruído pelos romanos. O próprio Yeshua HaMashiach já tinha avisado que aquele templo, ele iria ser destruído, que não ia ficar pedra sobre pedra. E realmente no ano 70 o Beit HaMikdash ele foi destruído. Então a partir de então
da destruição do Beit HaMikdash, se perdeu alguns mandamentos que são relacionados aos Koanins, relacionados ao serviço do templo, relacionado às Korban, os sacrifícios que se faziam no templo. Por exemplo, o próprio Maser, o dízimo, era um mandamento, uma mitzvot relacionada com o Beit HaMikdash. Isso tudo está desligado hoje das 613 mandamentos por falta do templo, por falta do Beit HaMikdash. Então, desses 613 mandamentos, hoje nós podemos praticar 271 mandamentos, 271 mitzvot. E essas mitzvot ainda elas são divididas em 77 mitzvot lotacê, negativas, e 194 mitzvot AC, positivas. E além disso, nós temos 26 mitzvot que só podem ser realizadas para quem mora lá em Eretz Israel. Ou seja, aqueles judeus que são da diáspora, que estão fora de Israel, aqueles que vivem fora de Israel, como eu e você, que estamos aqui no Brasil, ou você que mora em outro lugar do mundo, a não ser Eretz Israel, a Terra Santa, você tem 26 mandamentos que você não pode praticar, porque é ligada a Eretz Israel. Você aprendeu, inclusive, que há duas palavras para diferenciar essas duas Torá. E quais são essas palavras? Vamos rever? Bem, é a mitzvot deoraita e a mitzvot derabanan. Você aprendeu que há mandamentos positivos, mandamentos negativos. Você aprendeu que há mitzvot, mandamentos supra-racionais e mandamentos lógicos. Você aprendeu que hoje, para quem mora fora de Eretz Israel, tem 26 mandamentos que não se pode praticar. E você aprendeu também que nos sobra, então, de toda a Torá, 245 mandamentos que nós devemos praticar. Uau, é magnífico isso! Nós estamos falando de algo transcendental. É a Torá do nosso Deus, a Torá do Eterno. Louvado seja o Santo Bendito. E eu quero que você cada dia aprenda mais, que você a cada dia se aprofunde mais a respeito da ciência do Eterno, a respeito dos mandamentos, a respeito de tudo que se relaciona com o Eterno. Por quê? Somente quando eu e você entendermos, lermos, buscarmos a palavra do Eterno é que nós vamos nos aproximar do Todo-Poderoso. Eu agradeço a sua presença, agradeço muito que você está aí nos assistindo na Beit Midrash Brasil, e eu gostaria de pedir para você, se você gostou do vídeo, dê um like, por favor. Compartilhe, porque o nosso grande objetivo é só fazer o bem, é levar a palavra do Eterno a todos para que todos possam evoluir e crescer diante da presença do Todo-Poderoso. Shalom, shalom, shalom.